O tema da nossa ministração de hoje é o milagre da provisão. Nós vamos conversar bastante sobre essa questão e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a sua vida. Como falou com a igreja hoje na parte da manhã, também vai falar agora na parte da noite com você. Os evangelhos nos relatam muitos milagres de Jesus e nós vivemos tempos em que literalmente precisamos de milagres. Mas nós nos tornamos tão racionais, nós nos tornamos tanto 2 mais 2 tem que ser 4, que mesmo precisando que os milagres aconteçam na nossa vida, nós acabamos não acreditando que eles são possíveis. Essa história de que milagres são coisas impossíveis acaba entrando no nosso coração e a gente acredita que para nós é impossível. Embora a gente precise de milagres, necessite desses milagres, mas a nossa racionalidade, a questão de pensar, o pensamento dos dias de hoje tem contaminado a gente de uma tal forma que mesmo que a gente necessite e precise desses milagres, nós não conseguimos acreditar que eles irão acontecer na nossa vida. E hoje Deus, ao falar sobre o milagre da provisão, nós estaremos meditando numa passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44, a Bíblia diz assim: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Nesse texto, nós vemos o grande milagre da provisão. Provisão é algo que está no coração de Deus. Eu tenho falado aqui que a gente precisa de nos comportarmos como pessoas que acham que Deus está segurando, retendo a bênção, que Deus está fazendo picuinha com a gente. Essa mania de querer ficar arrancando a bênção da mão de Deus. Não, Deus é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus que tem provisão no seu coração. O desejo de Deus é abençoar. Quando a gente fala provisão, significa um Deus que supre as nossas necessidades. O desejo de Deus é suprir. O desejo de Deus é abençoar. O desejo de Deus é esse, irmão. É algo que faz parte dele, está no coração dele. Deus, quando a gente olha a Bíblia, a gente vai ver que Deus criou todas as coisas primeiro e por último fez o homem. O homem foi a última coisa da criação. Por quê? Porque quando o homem viesse, todas as necessidades do homem já estariam supridas. Deus fez as árvores, a terra, os rios, o clima. Deus fez tudo antes. Quando o homem chegou, quando o homem foi criado, todas as necessidades do homem já haviam sido preparadas, criadas, supridas por Deus. Esse é o coração de Deus. É como uma grávida que está perto de ganhar seu bebê, e ela corre, faz o quarto, prepara enxoval, para quando o bebê chegar, está tudo pronto. Esse é o coração de Deus. Nessa história, Jesus está ministrando as pessoas, Jesus está ensinando, Jesus está curando, Jesus está com as pessoas ali, e num certo momento ele tem compaixão das pessoas. Jesus ensinando, curando, e os discípulos vêm até ele e dizem assim: olha, está ficando tarde, despede as pessoas, manda eles embora para que eles possam comer. Jesus olha para os discípulos e diz assim: alimentem eles. E os discípulos retrucam, dizendo: tem gente demais aqui, nós precisaríamos de 200 moedas de prata para alimentar esse povo todo, sem chance, não dá, não vai ter jeito. E Jesus disse assim: tudo bem, sai então, vai andar aí no meio desse povo todo, vê o que tem aí,
vê o que eles têm aí de comer, e eles saem, eles andam e saem perguntando, e eles descobrem que eles têm apenas alguns pedaços de pão e alguns peixes. E Jesus então diz: olha, tudo bem, traz para mim, traz esses pedaços de pão, traz esses peixes, pode trazer aqui para mim, traz aqui. E aí, quando chegam, apresentam aquilo para Jesus, Jesus pega, ele parte o pão, ele olha para o céu, ele dá graças, parte o pão. E aí Jesus começa a partir o pão e entregar para os discípulos, para que os discípulos levem para as pessoas. E a Bíblia diz que todas as pessoas foram alimentadas, todas as famílias foram saciadas. Naquela época, o hábito era contar os homens, somente os homens, de 20 anos para cima. Para baixo, crianças, não entrava nesse número. A maioria dos estudiosos chega ao consenso de que havia aqui no mínimo 10 mil pessoas. Porque na contagem não entravam mulheres, não entravam as crianças, só adultos. E se tinha 5 mil homens adultos, provavelmente eles estavam com suas mulheres, estavam com crianças. Eram mais de 10 mil pessoas. Todas essas pessoas foram alimentadas por Jesus. Ele foi aquele Jesus da provisão, ele proveu alimento para todos eles. Jesus sempre que ele podia, ele estava revelando o seu coração. Um coração ansioso para prover necessidades, para suprir as necessidades das pessoas. E o desejo do coração de Jesus é que eu e você estejamos preparados para receber a provisão dele nas nossas vidas. E nós não estamos falando só de dinheiro, irmão. Essa provisão, ela é material, é uma provisão espiritual, é uma provisão emocional, é uma provisão psicológica, é uma provisão de relacionamentos. E esse texto de hoje começa a nos falar que ele quer ser um Deus de provisão. Mas nós precisamos nos preparar para recebermos essa provisão da parte de Deus. Esse texto que nós lemos aí no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, partiu. E enquanto ele ia partindo aqueles pedaços de pão, dava para os discípulos, e os discípulos saíam, tinham que distribuir para aquelas pessoas que estavam ali. Da mesma maneira ele fez com os peixes depois. E aqui nós aprendemos a primeira coisa que Deus quer falar comigo e com você hoje. Para receber a provisão de Deus, precisamos aprender a viver no estado de contentamento. Paulo escreveu sobre isso. Contentamento. Contentamento não significa acomodação. Nós precisamos sim ter sonhos, planos, correr atrás. Precisamos, é isso, essa dinâmica que faz o mundo crescer. Tira um pouquinho só do meu agudo, pouquinha coisa. Essa dinâmica de correr atrás, de fazer as coisas girarem, que faz o mundo crescer, que faz a gente ser bênção na vida de alguém. Mas isso não significa que a ambição para crescer não pode fazer com que a gente não seja contente e satisfeito com o que tem. A primeira coisa é essa, irmão. Tudo na vida parte com Deus do contentamento. O nosso coração precisa aprender a ser grato onde estamos. O nosso coração necessita aprender a arte da gratidão, mesmo que a minha vida ainda não seja tudo que eu quero. Mesmo que ainda não tenha chegado onde eu quero, mesmo que tenha um monte de coisa fora do lugar, mas eu preciso aprender a arte do contentamento. Eu fazia um aconselhamento há umas 2 semanas aí, e alguém me perguntou: pastor, mas por que Deus fica com esse negócio de a gente tem que agradecer a Ele, tem que trazer glória para Ele? E eu falando: olha, isso não é para Deus, Deus não precisa, isso é para nós. Porque todas as vezes que a gente glorifica, que a gente dá glória, todas as vezes que a gente dá graças, nós estamos nos lembrando de que Ele é Criador, nós somos criatura. Todas as vezes que nós começamos a glorificar a Deus, nós estamos dizendo que nós sabemos que temos um Deus, e que não precisamos confiar somente no nosso braço de carne, porque há um Deus de coisas tremendas, sobrenaturais também na nossa vida. Glorificar a Deus traz benefício para nós. Deus não precisa, traz para mim e para você, porque continua me lembrando de quem Deus é, de como Ele é bom, de como Ele é maravilhoso. Não deixa que eu me esqueça disso. Faz com que eu me lembre todas as vezes que Deus é bom, irmão. E não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. Jesus não tinha 5 mil peixes, Jesus não tinha 5 mil pães. Ele só tinha 5 pães, 2 peixinhos, e mesmo assim, ele eleva para os céus, dá graças a Deus e começa o milagre.
Ele não esperou, ele não ficou pensando, puxa vida, como é que vai fazer? 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, como é que eu vou fazer? Só aqui 5 pães, 2 peixinhos? Não. Nesse momento da vida em que nós estamos, essa situação que nós estamos vivendo na vida nos dias de hoje, é muito fácil nós perdermos a gratidão no nosso coração por causa das coisas que estamos vendo ao nosso redor, irmão. É tanta luta, é tanto sacrifício, é tanto esforço, que a gente começa a perder a gratidão do nosso coração. É a saúde que anda ameaçada, seja nossa, seja de alguém que a gente ama muito. São os filhos que ainda nos tiram o sono por causa da preocupação que nós temos com eles. É o nosso relacionamento que vai vivendo momentos de tensão, momentos complicados. São as coisas que precisam ser feitas e nós não temos recursos para isso. São os planos que nós assumimos, colocamos até uma data e a data está chegando e a gente não tem recurso, as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. São tantas coisas que acabam ocupando o nosso coração e o nosso pensamento, que nós temos muita dificuldade para pensar em outra coisa que não seja a solução dos nossos problemas. As nossas orações são dá e dá. Deus, eu preciso, Deus abre a porta, Deus cura, Deus faz. E não que seja errado orar, não é errado não, irmão, não é errado. Mas o nosso coração ele está ocupado, preocupado. O nosso coração ele está angustiado com tanta coisa, com tanta pendência da vida, com tanta coisa que a gente não consegue resolver, que é difícil procurar lá no fundinho e achar o contentamento. Deus quer que nós entendamos a importância do contentamento, da ação de graças na nossa vida. Ontem nós fizemos aqui um jantar de ação de graças dos alunos do Ictus. Foi uma bênção, teve a formatura deles, foi um período muito bonito. Aqui no Brasil, nós não temos esse hábito de jantar de ação de graças, dia de ação, está só no calendário, irmão. Diferente da América. Lá, o dia de ação de graças é celebrado, as famílias vão para a mesa, eles jantam, eles glorificam a Deus. Todo um ano que já vai acabando, foi um Deus de misericórdias, foi um Deus que não deixou o pão faltar na nossa mesa nem um dia, foi um Deus que providenciou o teto para nos abrigar, foi um Deus que nos deu a roupa, foi um Deus que deu a escola para os seus filhos, foi um Deus que cuidou da saúde das pessoas que você ama. Mas aqui nós não temos esse hábito, irmão. Para nós aqui, dia de ação de graças, está lá no calendário, mas nem feriado é. E ontem aqui na igreja eu tenho procurado resgatar essa tradição de ajuntar a família, fazer um grande jantar de ação de graças, de agradecer a Deus por tudo que Ele fez. E está cada vez mais difícil juntar famílias, está cada vez mais complicado reunir famílias. Eu gosto de dizer, né, que depois que mãe vai embora, a família nunca mais é a mesma. É mãe que reúne família, é mãe que ajunta a família, e depois que a mãe vai embora, a família acaba. Já não se reúnem mais, já não procuram mais. E nós precisamos cultivar isso na nossa vida, cultivar a questão de ação de graças na nossa vida, porque antes de tudo, Deus sabe que a ação de graças se trata de uma escolha. Eu estou estressado, eu estou preocupado, a vida é pesada, é complicada, e eu preciso fazer uma escolha. Eu estou diante de uma escolha, continuar me preocupando, ou agradecer e glorificar, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim, e essa escolha é minha, irmão. A escolha é minha, mesmo no meio da luta, eu olhar para Deus e dizer: o Senhor é o meu Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor foi o Deus da provisão. É uma escolha. Ação de graças é escolha. É uma escolha que eu preciso fazer. Só porque as coisas na minha vida não estão indo do jeito que eu queria, não significa que eu não possa agradecer a Deus, louvar a Deus pelo que eu tenho. Louvar a Deus com ações de graça significa que eu não me deixo envolver pelo que eu não sou capaz de fazer agora. Eu não me deixo consumir pelas coisas que eu não sou capaz de ter agora, de possuir agora, de conquistar agora. Ser capaz de agradecer a Deus significa que mesmo que eu tenha muitas coisas na vida ainda para correr atrás, para querer, para conquistar, eu vou agradecer a Deus porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida, e eu sei que eu posso contar com Ele, mesmo que eu não possa comprar as coisas que eu quero comprar, que eu não possa me casar na data que eu quero casar, mesmo que eu não possa fazer as coisas que eu quero fazer, irmão. É uma escolha
porque eu gosto de dizer que é fácil demais, irmão. Agradecer a Deus quando tudo está bem, o dinheiro está na conta, os clientes estão chegando, está tudo certo. Como é fácil agradecer a Deus. Mas é uma escolha muito difícil quando está tudo fora do lugar. E nós precisamos nos concentrar nesse louvor, nesse reconhecimento, nesse glorificar a Deus, que vai contra as nossas lutas. Significa que eu olho para a minha vida, e minha vida está cheia de pendência, está cheia de luta, está cheia de coisas, e ainda assim eu vou glorificar a Deus. Isso vai contra, muitas vezes, o meu estado emocional. Porque muitas vezes eu estou abatido, eu estou abalado, eu estou desanimado, eu estou preocupado. E ainda assim, eu preciso ir até Deus. Abalado, preocupado, entristecido, eu preciso ir até Ele. E isso vai contra as minhas emoções. Agradecer a Deus, glorificar a Deus, contradiz muitas vezes o que eu estou sentindo. Muitas vezes eu chego a pensar que Deus não liga para mim. Muitas vezes eu chego a pensar que eu estou orando errado. Muitas vezes eu chego a pensar que Deus está olhando só para os meus pecados. Muitas vezes eu chego a pensar que Deus está contra mim. E pior, muitas vezes eu chego a pensar que realmente eu mereço o pior, porque errei, porque pequei. Chego a pensar que não mereço a misericórdia de Deus. E é nesse momento que eu vou na presença de Deus, porque ir à presença de Deus com ações de graças me ajuda a acreditar que é Ele quem está no controle. Jesus não estava preocupado, Ele não estava preocupado em como o milagre iria acontecer. Como seria? Esse evangelho de Marcos, essa passagem diz que Jesus veio e perguntou quantos pães tinham, o que tem aí? O que tem para comer? Vocês não sabem? Anda no meio do povo, vai descobrir o que tem aí. Traz para mim. Aqui, Ele nos ensina uma outra coisa, irmão. Aprenda a viver a tua vida focado no que você tem e não no que você não tem. Aprenda a viver a tua vida focado no que Deus já te deu, no que está na tua mão. Qualquer analista financeiro vai te ensinar isso. Para com essa história de que eu preciso ganhar mais. Não. Você precisa partir do que você ganha, saber administrar o que ganha para depois pensar em mais. E aqui Jesus está fazendo isso. Ele está focado no que tem. O que tem aí? 5 pães, 2 peixes. É o que tem para hoje? É nisso que eu vou trabalhar. Mas nós não somos assim, irmão. A gente está o tempo inteiro preocupado com o que não tem, o que não conseguiu, o que não entrou, o que não fez, o que não deu certo. É a porta que não abriu, é o cliente que não concordou, é o orçamento que não deu certo. A gente o tempo todo está preocupado, é o dinheiro que não caiu, é a pessoa que falou que ia pagar e não pagou. A gente está o tempo inteiro preocupado com essas questões, focado no que não tem. E aqui Jesus dizendo para mim e para você, ensinando para mim e para você, que eu preciso estar focado no que eu tenho e não no que eu não tenho. Jesus dizendo, olha, eu vou me concentrar no que nós vamos fazer com o que vocês têm. Vocês têm 5 pães e 2 peixes. Vamos trabalhar com 5 pães e 2 peixes. E você, irmão? O que você tem? O que você tem, você acha que é pouco? Nós estamos falando de um Deus de provisão. Provisão significa um Deus que multiplica. Provisão significa um Deus... Eu vou contar uma coisa para você que aconteceu nessa igreja. Quando a gente... eu tenho 29 anos, há 20 anos atrás. Era lá em São José ainda. E um dia lá, tinha uma família. A gente alugava um prédio que tinha do lado, anexo à igreja. Lá a gente cuidava das crianças. E um dia chega essa família. Chega o pai da família com a criança no colo, a mãe barriguda, esperando outro filho e segurando outro pela mão. Acho que é o pastor sou. Nós não temos onde ficar. Nós temos família sim, mas a nossa família não quer nos aceitar. Eu tenho problema de alcoolismo, não tem onde ficar. Falei, tudo bem, pode ficar aí. O pessoal que me conhece já sabe como é que funciona. O pastor é maluco, cara. Falei, não, sem problema, pode ficar aí, fica aí. Tá. Aí passou mais um tempo, aí Deus abençoou e falou, pastor, obrigado, agora a gente vai para a nossa casa, não precisa mais. Um dia eu estava dando aula, domingo de manhã, e a esposa dele, ela foi contar uma coisa que aconteceu com ela, e ela chorou muito, porque ela falou, pastor, eu preciso contar uma coisa. Eu falei, o que é, minha irmã? Lá na minha casa, eu só tinha um fundinho na lata de arroz.
Eu ia fazer, a minha esposa acho que estava na igreja nessa época, não sei quem mais estava. Só tinha um fundinho assim na lata de arroz. Eu ia fazer o almoço. E de repente bateu lá no portão. Era alguém me pedindo um pouco de arroz para fazer. E a única coisa que eu podia dar era um pouco de arroz. Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer almoço também. E ela falou, pastor, eu fui lá. Eu peguei um copo de arroz e dei para a pessoa. E deixei o outro copo para mim fazer o almoço. Falei, pastor, eu vou contar uma coisa, o senhor não vai acreditar. Já tem 15 dias que o arroz não acaba na vasilha. E eu não comprei mais arroz. Tem 15 dias que eu vou lá, eu pego, faço arroz. No outro dia eu vou lá, pego, faço arroz e está arroz na vasilha. Isso é Deus de provisão. Isso é um Deus que multiplica. Isso é um Deus que faz o milagre quando você não está enxergando, quando você não percebe. Esse é um Deus que trabalha. Não é o Deus que precisa vir acrescentar e me derramar fortunas. E não. Provisão significa que Ele tem a forma dele de acrescentar, de suprir, de fazer na minha vida e na sua vida. E aqui a Bíblia dizendo que Jesus perguntou quantos pães vocês têm aí. Vão lá, descubram isso, foca no que vocês têm. Eu vou trabalhar com o que tem, eu vou trabalhar com isso. Vai lá, descobre, depois vocês voltam. Nós precisamos mudar o nosso processo de pensamento, irmão. Porque o que nos consome é exatamente o que nós não temos. A gente vai dormir preocupado, a gente perde a noite de sono exatamente em cima do que a gente não tem. É a conta que tem que pagar no outro dia, é aquilo que já está vencendo, aí não entrou, não tem jeito, não sabe de onde vem, conversa com a esposa fala, e aí como é que a gente vai fazer? E a gente não consegue, a gente dorme mal, quando consegue dormir, dorme mal, já acorda no outro dia, já pensando naquilo, como vai ser, e aqui Deus dizendo, olha, muda o teu processo de pensamento, ao invés de se deixar consumir pelo que você não tem, aprenda a se concentrar no que você tem. Porque eu sou um Deus que posso usar o que você tem. Eu sou um Deus que posso multiplicar o que você tem. Seja pouco ou seja muito, eu posso multiplicar o que você tem. E Deus sabe como fazer, como trabalhar. E eu preciso aprender, e você também, a colocar o meu foco nas coisas que eu tenho. Porque é aí que está o Deus da provisão. É aí que está a provisão de Deus. Um Deus que multiplica a partir do que eu tenho. E não a partir do que eu não tenho. Muitas vezes nós somos consumidos pelo que não temos. E não percebemos quanta bênção nós temos ao nosso redor, irmão. A gente é tão consumido pelas coisas que quer e não tem, que a gente deixa de olhar o que está ao nosso redor e quanta bênção nós temos ao nosso redor. Se eu te desse agora um pedaço de papel e uma caneta, e eu pedisse para você agora esquecer as coisas que você não tem ou que você quer esquecer, e anotar nesse pedaço de papel as coisas pelas quais você é grato na sua vida. Deixa as coisas ruins para lá, deixa o que você não conseguiu, deixa o que você precisa de lá. Não é para escrever isso. Não é para escrever o que você não está gostando. É para escrever aquilo que ainda faz você ser grato na sua vida. Aquilo que ainda faz você parar para pensar. Talvez quando você parar para pensar no que você tem, talvez você ainda seja grato a Deus por um membro da família, que é aquele que ainda alegra teu coração, é aquele que ainda está ali perto de você. Talvez você seja muito grato por esse membro da família que você olha e fala, gente, toda vez que eu olho para essa pessoa, nossa, eu fico tão feliz. Talvez seja um amigo, talvez seja aquele amigo com quem você pode contar com ele, é o amigo. Talvez seja algo que está acontecendo na sua casa, que enche seu coração de alegria. Talvez seja um animalzinho. Talvez seja um animalzinho que, quando você chega em casa, aquele animal tem o dom, ele tem a capacidade de fazer você esquecer os seus problemas. Vem, abana o rabinho, brinca lá, te põe a barriguinha para cima, faz arte, você fica bravo com ele, você xinga ele, mas ali você tem um momento que você... Quantas coisas na sua vida você teria ao teu redor? Pense por um momento. De alguma maneira Deus colocou alguma coisa na sua vida pela qual você pode ser grato. De alguma maneira Deus ainda permite alguma coisa na sua vida para fazer a sua vida ficar menos difícil.
menos pesada, menos triste, apesar de tudo. Ainda existe alguma coisa na tua vida que Deus deixou para trazer um pouco de alegria, para alegrar seu coração, seu espírito. Jesus ainda, ele diz aos discípulos: faz as pessoas se assentarem, separa eles em grupos, faz se assentarem sobre a grama, se assentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, olha para os céus, dá graças, parte o pão, continua partindo e dando para os discípulos, para que eles possam distribuir para as pessoas. Mesma coisa com o peixe. Jesus primeiro, ele diz a Deus que está dando honra e glória a Deus, independente da situação, do milagre que tenha que acontecer ou não, independente do que ele está vendo ou não. Mas também aqui, hoje Deus fala da segunda coisa que você precisa para experimentar um Deus de provisão. Se chama paciência. Paciência, irmão. Paciência. E quando a gente começa a olhar sobre isso aqui, imagina 10.000 pessoas, quantos grupos deram ali assentados? Quantos grupos naquele lugar, irmão? Imagina alguém que estava lá no último grupo, falando: gente, ele vai levar 3 dias para chegar aqui. Se ele estiver servindo pedacinho por pedacinho, do jeito que Jesus está dando para ele, vai levar 3 dias para chegar aqui atrás. Aqui, eu não sei, mas eu creio que aqui tem gente que é meio desesperadinha, né? Chega no restaurante, faz o pedido. Tem gente que é agoniado, né? Tem gente que fica vigiando. Nossa, lá para você ver, ó, chegar depois da gente, ó. Já saiu para eles primeiro lá, olha. Não, tá louco, tá demorando demais esse negócio aqui. Não pode. Tem gente que é agoniado. Não pode demorar um pouco não, irmão. E se ainda tiver alguém que chega na frente, pronto. Faz favor, vem cá. Pô, amigo, cheguei primeiro do que eles ali, ó. Já saiu o prato deles ali, o meu ainda não saiu. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. E aqui Deus começa a falar comigo, com você, sobre paciência. Essas pessoas provavelmente tiveram que esperar horas e horas para que chegasse a vez de comer. Mas eles foram pacientes, confiaram em Deus. E quem confia em Deus, presta atenção nisso, irmão. Quem confia em Deus tem paciência. Se você não tem paciência, você não confia. Porque quando a gente confia a ponto de saber que aquele que prometeu vai cumprir a promessa, a gente tem paciência até que ele cumpra. Quem confia tem paciência. Um dos maiores sinais de confiança em Deus é a paciência. E aqui já tem gente torcendo, já falando: pastor, não. Ai, pastor, fala outra coisa. Não, irmão, não tem jeito. Paciência. Paciência, irmão. As pessoas vivem dizendo: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma provisão. E não é errado não, irmão. Mas a grande questão é entender que a paciência depois da oração também é muito importante. E a paciência não é só esperar. De nada adianta esperar resmungando, reclamando, murmurando, questionando. Não adianta, irmão. Tinha um burrinho no desenho, não tinha um burrinho? O Shrek. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Cala a boca, tá, já chegou? Ali veio desse jeito. Às vezes eu estou saindo: pai, já está chegando? Não, Lívio, não está chegando não. Pai, já está chegando? Não, está chegando não, Lívio. Pai, já está chegando? Não, está chegando não. Esperar, reclamando, resmungando, murmurando, questionando, não é esperar. Você está esperando sem paciência. Você está murmurando, está questionando, e não adianta esperar assim, irmão. Não adianta esperar ameaçando. Não adianta esperar perguntando toda hora se chegou a minha vez, se não vai vir a minha bênção. Paciência é esperar sim, mas é também ter a atitude de quem confia. Confiar na maneira de Deus, no caminho de Deus, no tempo de Deus. É assim. É difícil demais ter paciência
não sabendo por que caminho Deus está indo, como Ele vai fazer, como são as coisas, o tempo de Deus. Às vezes na vida, guarda isso, irmão, algumas coisas precisam entortar primeiro antes de endireitar. Tem coisas na vida que tem que entortar primeiro, só depois endireita. Quer exemplo? Tem sujeito que só encontra Jesus na cadeia. Ou não tem, irmão? Não tem? Tem. Tem gente que só aceita Jesus na cadeia. Fez, ou roubou, ou traficou, ou matou. Lá dentro, alguém vai falar de Jesus para ele. E lá dentro, ele se batiza. E lá dentro, ele tem um encontro real com Jesus. Entortou primeiro, para depois fazer o quê? Para acertar. Tem gente que faz e acontece, e de repente conhece alguém, e ali você faz, gente do céu, isso aqui não pode dar futuro, não tem jeito. E a hora que você vê, foi aquilo que endireitou a vida da pessoa. Tem coisas na vida que precisa entortar primeiro. É por isso que eu gosto muito de dizer, não julga não, irmão, não vamos julgar não. Não julga. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Não julga não, irmão, não julga, por favor. Às vezes a maior bênção que está vindo na vida de alguém é exatamente, está vindo de uma forma que você fala, está errado. Está errado. Deus não trabalha, aí a gente tem que ainda aguentar fariseus de igreja. Deus não trabalha assim, Deus não age assim, Deus não honra assim. Quem te falou? Quem te falou? Eu não sei se você conhece, mas eu já conheci. Conheci casais que quem endireitou a vida do sujeito foi uma prostituta, que depois que conheceu, deixou de ser prostituta, e os dois fizeram um casal, uma mulher extremamente fiel, honrando o seu marido, honrando o seu lar, e às vezes se conheceram no prostíbulo. A igreja julga. A igreja fala, não, Deus não pode abençoar isso, não tem condição, Deus não pode fazer. Por quê, irmão? Ele não é Deus? Tem regra? Tem critério? Ei, irmão. O Vitor Hugo um dia me contou uma coisa, eu vou pedir licença para ele, mas ele já deu testemunho, então eu posso falar. Passou um período muito difícil aí com a sua família, um período de libertação de drogas, foi um período muito complicado, caiu, estava na iminência de perder famílias. E eu lembro que um dia a gente conversando, ele falou, pastor, é engraçado as coisas. Às vezes Deus usa a boca do traficante. Porque o cara na hora que falou assim, não, Vitor, você vai perder tua família, não vou vender para você não, hein? Então não vou vender para você não. São coisas, irmão, de um Deus que a gente serve. Deus foi me resgatar no meio de uma sessão de Umbanda, eu estava lá, mais de 20 anos. E aí lá no meio certinho, um dos demônios estava lá, chegou bem para mim, olhou e falou para mim, olha, você não vai ficar aqui, você não é nosso, você não vai ficar aqui. E eu cresci sendo amamentada, minha mãe de leite, ela era mãe de santo. Eu fui amamentado com ela, incorporada, eu acostumei com aquilo, para mim era super normal, gostava de conversar com eles, ficava o dia inteiro lá conversando. E aí um dia, no meio lá de uma sessão, chega para mim e fala, você não vai ficar aqui, você não é nosso. Passou acho que 2 semanas, eu fui para uma igreja. Coisas de Deus, irmão. Coisas de Deus. Recebia ameaça, sonhava demais, era telefonema, era sonho falando que ia me matar, porque tinha ficado algumas coisas lá. Isso tudo para dizer para você, sabe o que, irmão? Que o Deus que eu sirvo, pau que nasce torto, não precisa morrer torto. Ele endireita. A gente julga, ele endireita. A gente tenta colocar na forma, e ele diz, eu sou Deus. A igreja precisa crescer muito, irmão. A igreja precisa amadurecer demais, para permitir que Deus faça o que Ele quer fazer, da forma que Ele quer fazer. E você sabe disso, eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Esperar confiando é a receita para a provisão de Deus. Porque eu sei que Deus é bom, eu sei que Ele está no controle. Não importa o que eu estou vendo, não importa o relógio que está no meu pulso, marcando as horas, não importa, eu continuo acreditando, e é vital para mim, como alguém que crê em Deus,
Aprender que quando eu estou esperando por um milagre, eu tenho que esperar com paciência, mas também tenho que esperar com atitude, comportamento correto. De alguém que acredita em Deus, de alguém que crê em Deus. Eu sempre falo aqui, quando você colocar alguma coisa na mão de Deus, deixa na mão dele, não tira não. Orou, colocou uma coisa na mão de Deus, deixa lá. Vai para sua casa, vai resolver outras coisas, mas aquilo você colocou na mão de Deus, deixa ele trabalhar. Mas a gente não consegue, né, irmão? A gente ora, coloca uma coisa na mão de Deus, e depois a gente sai, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar fazer, sendo que eu tinha orado para Deus ser Deus. Coloca na mão de Deus. Sabemos que Ele está no controle, sim, Ele é bom, sim. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, a Bíblia diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa, erra o caminho. A provisão não é só um princípio, ela é uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Ele vai prover tudo que você precisa. Paulo escreve sobre isso na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, quando ele diz assim: o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa para você: confia, acredita em Deus, tenha paciência. Você tem um Deus provedor sobre a tua vida. Você tem um Deus que não vai deixar o seu lar passar dificuldade, que não vai deixar faltar o alimento na sua mesa. Quando você realmente estiver esperando algo de Deus, tome cuidado com as suas decisões. Tomar decisões rápidas. Tenha cuidado para não tomar decisões contaminadas, às vezes pela frustração, pelo sentimento. Toma cuidado para não tomar decisões por causa daquilo que está acontecendo na sua vida, principalmente quando você estiver se sentindo cansado. Todos nós temos momentos na vida que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, irmão. A gente cansa do casamento, a gente cansa do emprego, a gente cansa do empreendimento. Tem momento na vida que a gente cansa. A gente cansa. Cansa do vizinho, cansa do amigo que a gente gostava. A gente fala, mas que coisa, que desgraça, não sai daqui de casa também, já estou de saco cheio. Tem momento na vida que a gente cansa. E quando você cansar, não toma decisão porque cansou. Não abandona o emprego só porque você cansou daquele emprego. Não desfaz o relacionamento só porque você cansou do relacionamento. Quando você estiver cansado, não toma decisões. Quando você estiver frustrado, não toma decisões. Quando você emocionalmente não estiver seguro, não estiver bem, não toma decisões. Sabe por quê, irmão? Já vi tantas pessoas que tomaram decisões que trouxeram resultados que não foram bons, que tomaram decisões naqueles momentos que estavam cansadas, ou se sentindo sozinhas, ou mal amadas. Tomaram decisões. Estão descobrindo que a emenda saiu pior que o soneto, e hoje as coisas não estão tão bem assim. Dividiram famílias, desmancharam seus casamentos, saíram dos seus empregos, para descobrir, sabe o que, irmão? Que eu não precisaria ter feito isso. Eu poderia ter esperado um pouquinho mais em Deus. Eu poderia ter aguardado um pouquinho mais em Deus e não precisaria ser daquela maneira. E eu não soube esperar o momento e a hora certa. A Bíblia fala muito a respeito de um casal que fez isso, Abraão e Sara. Deus fez uma promessa, a promessa demorando 25 anos. Sara chega para Abraão e falou: Abraão, o negócio é o seguinte, nós temos um costume aqui, não é pecado não, não é errado não, é um costume que a gente tem, Deus tolera. Vamos chamar a Agar ela é bonitona, entendeu? Chama ela lá, vamos dar um jeito aí, tá louco, é? A Bíblia diz que chegou a uma certa idade, deixa eu ver como é que está a criançada aí, que a pregação agora tem que ser para maior de 18. A Bíblia diz que chegou a uma certa idade, Abraão estava amortecido. Sabe o que é amortecido, né, irmão? Não precisa desenhar não, né? 25 anos, Deus falou: Sara, Abraão, vou dar um filho para vocês. No outro dia, Sara acorda animadinha: Abraão, é hoje? Abraão, Sara, não é hoje não? Passa mais outro dia, Sara acorda toda animadinha, e Abraão, hoje a promessa de Deus, Abraão. 25 anos, irmão. Até que Sara cansa.
Abraão, tá louco esse negócio bebendo água o tempo inteiro aí, como é que faz? Né? Só 6,5, só marcando 6,5, como é que faz, Abraão? Não tem jeito, é a promessa de Deus. Vamos, pega essa escrava aí, vem cá, deita com ela, transa com ela, você vai ter um filho com ela, esse filho é nosso, porque esse é o costume que tem por aqui. Essa brincadeira de tomar decisão porque cansou de esperar a promessa, significa que nasce Ismael, e o povo árabe é descendente de Ismael. E hoje, os maiores perseguidores do povo judeu é o povo árabe, que vem de Ismael. O filho da promessa era Isaac. Era Isaac. Eu não sei como é que você está, irmão. Eu não sei se você está sentindo meio cansado de algumas coisas, meio incrédulo, meio acreditando que não. Cuidado com as decisões. Você serve a um Deus de provisão e Deus está trabalhando, Ele está preparando as coisas na sua vida. Jesus começou a partir o pão ali, entregar para os discípulos, para eles distribuírem ali para as pessoas. Vou pegar o Anderson ali, o Anderson ali. O Anderson é Jesus e eu sou um dos discípulos. E aí o Anderson pega lá o pão, vai lá, discípulo, entrega lá. Eu vou olhar para o outro e falar: Anderson, joga esse pão no chão aí, faz uma oração, manda virar 10 mil de uma vez, cara. Você vai ficar partindo de pedacinho em pedacinho, me mandando entregar para os outros? Deixa eu te contar uma coisa. Naquele momento também Jesus estava dando propósito para os discípulos. O milagre era de Jesus, mas quem levaria o milagre de Jesus até aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas famílias eram os discípulos. Sabe o que significa isso, irmão? Isso significa que, na verdade, Deus tem uma maneira de trabalhar, que às vezes Ele vai nos despertar para os pequenos propósitos da vida que a gente esquece. Dos grandes propósitos ninguém se esquece. Eu quero um grande trabalho, eu quero uma grande porta aberta, eu quero um grande empreendimento, eu quero um grande... Ninguém esquece. Mas hoje Deus está falando que existem pequenos propósitos na vida que nós não podemos nos esquecer. Temos que ser fiéis nos pequenos da mesma forma que somos nos grandes. O Evangelho de João narra a mesma coisa, mas ele traz aqui um detalhe. Ele diz assim, lá em João capítulo 6, versículo 9: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E eu fico imaginando aqui algumas coisas, irmão. Eu fico imaginando algumas coisas aqui. Às vezes a gente se esquece que a nossa vida pode estar difícil, mas o plano e o propósito de Deus não mudam. Eles não mudam. E eu preciso aprender que existem coisas na minha vida que Deus está me pedindo para ser fiel e ter propósito. Por exemplo, honrar meu cônjuge, honrar minha esposa, honrar meu marido. Saber educar meus filhos de uma forma que seja nos caminhos do Senhor, mas que não levante a ira, que eu não corrija excessivamente meus filhos. Ter responsabilidade com tudo aquilo que eu pego para cuidar. Alguém escreveu que tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Eu sou tão enjoado com isso, que a minha esposa sofre com isso. Um dia ela foi na casa de alguém, ela viu uma plantinha, falou para a pessoa: ai, que bonitinha essa plantinha. A pessoa falou: então leva para você, pode levar. E se tem uma coisa que ela não faz é cuidar de planta, irmão. Eu saí muito injuriado com aquilo. Aí um dia eu cheguei, a planta estava onde? No lixo. Eu fui lá no lixo, peguei a planta, falei: o que é isso aqui? É planta. Falei: você pegou essa planta na casa de alguém e você pegou para cuidar, então você vai pegar e vai cuidar dessa planta, não vai jogar no lixo não. Nós desprezamos os pequenos propósitos da vida, irmão. Minha menina fez porque queria comprar um hamster. Eu falei: ó, eu sou enjoado com esse negócio, bichinho sente falta da gente. Aí fica lá uma semana sem mexer no ratinho, e aquilo lá me invoca. Eu falo: pra que pegou? Para deixar o bichinho sentir falta? Mas a gente está cuidando. A gente se esquece das pequenas coisas, irmão. Pequenas coisas como amar a família. Pequenas coisas como ter tempo. Eu fico imaginando só no meio de 10 mil. Um menininho com um pedacinho de pão. A Bíblia me permite, desde que eu não contraria a Bíblia me permite especular um pouquinho. Você já imaginou no meio de 10 mil pessoas, lá tinha criança também, qual mãe deixaria uma criança lá sem um pedacinho de pão para comer lá pela volta do almoço ou à tarde? Com certeza tinha mais gente lá que tinha um pedacinho de pão sim, irmão, no meio de 10 mil pessoas. Mas essas pessoas devem ter pensado: não, tá louco, vou ficar com fome aqui, deixa eu guardar aqui. Mas esse menino não, ele abre mão e ele fala: olha, quer saber de uma coisa?
esse pedacinho de pão que eu tenho aqui vai ser muito melhor na mão de Deus do que na minha mão. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje aqui? Que existem algumas coisas que você precisa compartilhar. Existem algumas coisas que você precisa aprender a compartilhar. Também tem um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não tenha o que compartilhar. E hoje Deus está dizendo para você algumas coisas. E uma das coisas que Deus vai dizendo para mim e para você aqui é que quando Ele fala de compartilhar e de dar, não é só dinheiro, também recursos, mas não só isso. Ele está falando que existem pessoas na minha vida e na tua que precisam de tempo, de atenção, de carinho, de incentivo. Que existem pessoas na minha vida e na sua que só precisam de um ouvido disposto a ouvir. Que existem pessoas na minha vida e na tua que só precisam de um ombro para chorar. Só isso. Existem pessoas na minha vida e na tua que precisam de uma palavra de ânimo para deixá-la para cima. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer isso para você, irmão. Que existe alguém na tua vida ou perto de você que precisa de algo que você tem, mas você está tão preocupado com o que não tem, que você está deixando de dar o que Deus te deu de graça. Uma oração por alguém, uma palavra de ânimo, um abraço, um incentivo. Eu espero, sinceramente, eu espero que você entenda que aquilo que para você talvez não tenha tanta importância, para alguém tem. Para alguém tem. Principalmente nos dias de hoje, né? Eu estou procurando educar minha filha da mesma forma que eu fui educado. Tem que tomar benção para sair, benção para chegar, benção para ir no banheiro, benção para almoçar. É benção para tudo. Sabe por quê, irmão? É aquela hora, é aquela maneira que a gente tem de dar as pequenas coisas. De dizer toda hora: Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Deus te abençoe, minha filha. Vai com Deus. As famílias não têm isso mais. Fui. Tô indo. Quando fala. Chega em casa, você só sabe que chegou porque escuta o barulho da porta. Ou não é assim, irmão? É incapaz de chegar lá e falar: mãe, cheguei, benção. Pastor, tá louco, isso é antigo, hein? A Bíblia fala de uma coisa chamada veredas antigas. Guarda isso que o pastor está te falando, irmão. Eu estou falando porque depois que passa, tempo não volta mais. Meu filho está lá atrás, ó. A minha mãe morava no fundo da minha casa. Às vezes eu ficava 2, 3 dias sem ir lá conversar com ela, porque eu sabia que ela estava ali. E eu tinha tanta coisa para fazer, mas tanta coisa para fazer, que eu me esquecia que era muito importante para ela que eu chegasse e falasse: oi mãe, e aí, como é que tá? Não deixa o tempo passar para depois você pensar nisso, irmão. Principalmente você que ainda tem seus pais. Chegou, vai lá. E aí, mãe? Benção. E aí, pai? Benção. E aí? Né? Coisa simples, mas que tem tanto valor para quem recebe. Mas tanto valor, irmão. Tanto valor. O tempo não volta. Eu já perdi minha mãe. Você que ainda tem, honra. Isso não custa nada. Não custa dinheiro. Pequenas coisas. É engraçado, né, irmão? A gente chega em casa e brinca com o cachorrinho.
Esquece disso não. Ah, não moro perto, não, pastor, eu não moro perto, pega um telefone. E aí, mãe, como é que tá? Nossa, faz tempo que eu não falo com a senhora, como é que tá? Aí tem que esperar Dia das Mães. Para com isso, irmão. Liga. E aí, mãe, como é que tá? Como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? E o pai, como é que tá? Ah, você não vai vir aqui hoje? Porque mãe é assim, né? Que dia que você vai vir almoçar aqui? Mãe é assim. Eu preciso terminar essa pregação. Mas também eu preciso falar de certas coisas. Tem tempo na vida, irmão. Eu falo muito isso aqui. Que a mãe, ela vai perder o gosto de fazer a comida só para ela. É muito triste. É aquele momento que você vai chegar e falar: mãe, eu vi almoçar, e ela vai ficar toda feliz, porque durante muitos anos na vida dela, ela fez comida para você, pensando em você. Não foi um ano, não foi 2, foram muitos anos. E se ela já perdeu o companheiro, é por isso que ela vai te falar: você não vai vir almoçar aqui? Que dia que você vai vir almoçar aqui? Esquece isso não, irmão. Viu? Esquece não. É por isso que eu espero muito que essa palavra edifique a sua fé a partir de hoje. Que essa palavra continue ajudando você a viver da maneira que Deus tem te chamado para viver. Você serve a um Deus de provisão. Ame o que Deus ama. Cuide daquilo que Deus te pediu para cuidar. E enquanto você faz isso, Ele cuida de você. Mas não se esqueça disso nunca mais. Vamos colocar de pé, nós estaremos orando.